Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Nesse vídeo iremos ver sobre sistema de equações de primeiro grau, tá? Então é bem simples, vamos ver aqui a estrutura, tipos de formas de soluções, situações, problemas e também classificação de sistemas de equações, beleza? Vamos ao vídeo. Então, primeiro de tudo, a definição, bem simples, do que seria um sistema de equação do primeiro grau. É um conjunto de equações de primeiro grau, que a gente viu no vídeo passado, que possuem as mesmas incógnitas, por exemplo, x e y. Não necessariamente precisa ser essas letras, tá? Então, tipo, ela tem que ter, as duas equações têm que possuir a mesma letra, tá? As duas. Por exemplo, aqui, esse cara aqui é um sistema de equação do primeiro grau. Por quê? Porque tem as duas letras x e y, tá? Nas duas equações, e ambas as letras são do primeiro grau. Como assim do primeiro grau? Está elevado a 1 apenas, ok? Então, é do primeiro grau. Essa segunda equação, esse segundo sistema, também é do primeiro grau. Por quê? Tem as mesmas incógnitas x e y, tá? Ó. E temos todas essas incógnitas elevado a 1, certo? Então, é do primeiro grau. Já esse último sistema aqui não é um sistema de equação do primeiro grau, é um sistema de equação do segundo grau. Por quê? Observe que x está elevado ao quadrado. Então, temos que esse sistema não é um sistema de equação do primeiro grau. Ele é um sistema de equação? Sim. Por quê? Porque tem a chavinha que conecta as duas equações, tem a igualdade, porém, aqui é do segundo grau, não é do primeiro. Então, isso aqui é um sistema de equação do segundo grau, ok? Como se vê e como se dá uma solução de um sistema de equação do primeiro grau, no caso, né? A solução do sistema de equações é o par ordenado. O que seria o par ordenado? É um conjuntinho assim, ó, né, entre parênteses, dos valores de x e y sempre dessa forma, sempre x primeiro e depois y. Esse par ordenado, ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, o valor de x, quando substitui em qualquer uma das equações, tem que dar o mesmo solução para y nas duas equações, ok? Então, geometricamente, ou seja, visualmente, a solução do sistema é dada pelo ponto de intersecção das duas retas, que significa o quê? Que é esse par ordenado aqui. Então, temos a equação aqui, ó, x mais y igual a 8, e a outra equação, x menos y igual a menos 2. Esse ponto P aqui, ó, ela é a solução, né? Esse par ordenado P3, 5 é a solução desse sistema de equação. Por quê? Porque ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Ele satisfaz as duas ao mesmo tempo e visualmente é quem? É o ponto de encontro dessas duas retas, tá? Aqui sendo x e aqui y, ok? Pode perceber, ó, se x for 3, ó, e o y for 5, observe que ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, né? Ó, essa primeira equação, 3 mais 5 é 8? Sim, ok. E 3 menos 5 é menos 2? Sim, ok. Então, esse cara aqui, ó, é a solução para esse sistema de equação. Qual seria esse sistema de equação? Ó? A chavinha com x mais y é igual a 8 e x menos y é igual a menos 2. Certo? Ó, dadas as equações x mais y igual a 8 e x menos y igual a menos 2, temos que o ponto P, 3, 5, né, x valendo 3 e y valendo 5, é solução, pois satisfaz as duas equações simultaneamente, como a gente viu aqui acima, né, ó, satisfez as duas equações ao mesmo tempo. Basicamente, existem dois métodos de resolução, tá? Primeiro é a substituição. A gente tem duas equações, escolhe-se uma das equações, isola uma letra nela. E essas letras isoladas a gente substitui na outra equação. Esse é o método de substituição, basicamente, né? E o segundo método é o método da adição. Literalmente a gente vai fazer isso. Também pode ser da subtração, que eu vou mostrar os dois jeitos para a gente aqui, beleza? O que a gente faz da adição ou subtração, né? Esse método? A gente tem que somar ou subtrair as duas equações de forma que uma das incógnitas ela vai ser cancelada, ela vai ser anulada, certo? Então, vamos aqui para alguns exemplos para praticar esses dois métodos. Então, vamos resolver esse primeiro exemplo, os itens A e B, vamos resolver os dois dos dois jeitos, ok? Você vai perceber que existem algumas características que nos levam a usar determinado tipo de método de resolução. Existem umas estruturas de sisteminhas que fica mais rápido e mais fácil utilizar a adição e outros que fica mais rápido utilizar a substituição. Na letra A temos 2x mais y igual a 1 e x menos 3y igual a menos 10.
Vou resolver dos dois jeitos aqui. Então, vou resolver isso aqui pelo método da substituição. Então, o que seria o método da substituição? A gente tem que escolher uma das equações, tá? E isolar uma letra nessa equação para substituir na outra. Então, vou fazer aqui, não faz muita diferença qual você escolher, tá bom? Algumas ficam um pouquinho mais complicadas, mas não faz diferença ao final. Eu vou escolher a segunda equação aqui e vou isolar o x. Por quê? Porque ele está limpinho, digamos assim. Não tem número acompanhando esse x. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse x e deixar sozinho. Para deixar ele sozinho, esse 3y que está negativo não pode ficar ali, ou seja, vai passar para o outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 10 mais 3y, ok? O que eu faço agora com esse x aí, que é igual a menos 10 mais 3y? Eu vou substituir na outra equação. Então, no lugar desse x que eu estou destacando aqui, ó, eu não vou escrever mais x, eu vou escrever o quê? Menos 10 mais 3y. Então, vai ficar assim o seguinte, ó, pega essa outra equação, que é 2 vezes x, que agora não é mais x, é menos 10 mais 3y. Agora, eu só copio o resto, ó, mais y ainda, né, ó, é igual a 1. Então, agora eu vou resolver. Observe que eu eliminei, né? A gente tem duas equações, cada equação tem duas letras. Agora, eu só tenho uma equação com uma letra apenas. Aqui eu consigo resolver o valor de y para descobrir quem é ele. Então, vou fazer aqui, ó, distributiva. 2 vezes menos 10 dá menos 20. E 2 vezes 3y dá 6y. Não pode esquecer esse cara aqui fora, ó, mais y é igual a 1. Então, o que a gente tem aqui, ó? Como quer descobrir o valor de y, vou deixar só y desse lado, quem não tem passa para o outro. 6y mais y tem um 7y, isso vai ser igual a 1, esse menos 20 passa para lá positivo, então fica mais 20. Então, tenho que 7y é igual a 21, aqui a gente pode usar a lógica, né? Ó, 7 vezes que número dá 21? 7 vezes 3. Então, nosso y aí está fazendo o papel do número 3. Então, y vale 3. E quanto vale x? Vamos ver aqui, ó. O x não é menos 10 mais 3 vezes y, né? Quanto que é o y? Já descobrimos, que é 3. Então, isso aqui fica 3 vezes 3. Então, x vai ser igual a menos 10 mais 3 vezes 3, 9. Menos 10 mais 9 é menos 1. Então, temos que x é menos 1 e o y é 3. Então, nosso par ordenado de solução, ó, é o menos 1 seguido do 3. Que, lembrando, é sempre x primeiro, tá? Então, essa é a solução. Menos 1 e 3. X valendo menos 1 e y valendo 3. Geometricamente, é o ponto de encontro dessas duas retas, ok? Então, agora eu vou resolver esse mesmo sistema, só que utilizando agora o método da adição. Que a gente tem que pensar o seguinte, que nesse método a gente tem que fazer assim, somar ou subtrair as duas equações de forma que uma das letras ela vai sumir. Se eu somo, vamos ver aqui, ó, se eu somo duas coisas, essas coisas têm que dar zero, é bem simples. Os números delas têm que ser iguais, né? Ó, os números são iguais. E para a soma zerar, os sinais têm que ser opostos. São opostos. Então, tem que ter números iguais e sinais opostos. Eu quero eliminar o y. Então, a gente vai ter que eliminar o y. Então, para eliminar o y, vamos olhar aqui, ó, o y, tá? Quais são os coeficientes dele? Em cima é 1, embaixo é menos 3. Então, para eliminar esse y, eu tenho que ter números iguais, só que sinais opostos. Vamos ver, os sinais são opostos? Em cima é mais, embaixo é menos. Beleza, já temos sinais opostos. Só que números são iguais? Não. Então, aqui em cima tinha que ser 3 para a gente poder eliminar, né? Então, o que a gente faz? Se lá em cima tinha que ser 3, eu vou multiplicar toda essa equação de cima por 3. Por quê? Para mim ter esse y3, né, com coeficiente 3 que eu preciso. Então, multiplicando toda a primeira equação por 3, né, eu vou ter aqui, ó, 2x vezes 3, eu tenho 6x. 1y vezes 3, eu tenho 3y. E 1 vezes 3 dá 3. Multipliquei todinha a equação de cima por 3. E a de baixo eu não fiz nada. Agora o que eu vou fazer? Somar as equações. Vou utilizar o método da adição. Então, vamos somar essas equações aí, ok? Somando a equação, eu sei agora que o y vai dar zero. Porque a gente analisou para isso acontecer. Então, quando eu somar, observe que 3y menos 3y vai dar zero.
Então, o que sobra para mim? 6x mais x, eu tenho 7x. Isso aqui dá 0, isso aqui vai ser igual a 3 mais menos 10. Então, você tem 3, soma com menos 10, fica menos 7. Então, x vai ser menos 7 dividido para 7. Temos que x vale menos 1. Observe que é a mesma resposta que a gente encontrou aqui no método anterior. Tem que dar, né? Porque está corretinho aqui, ó. Como é que eu descubro o y agora? Simples. Escolhe uma das equações, qualquer uma das equações, em qualquer momento aqui dessas duas chavinhas, para descobrir y. Tá, vou descobrir y por essa primeira aqui que está mais fácil, tá? Não importa qual você escolher. O x eu sei que é menos 1, então só substituir, ó. 2 vezes menos 1 mais y é igual a 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais y é igual a 1. Então, esse menos 2 passa para lá, positivo. E temos que o y vale 3. Mesma solução que a gente encontrou na passada, ó. X valendo 1, y valendo 3. Primeiro método aqui à esquerda, a gente fez o método da substituição. E o método da direita é o método da adição. Então, na letra B, temos o seguinte sistema. 5x mais 2y igual a 20 e 3x mais 4y igual a 26. Aqui também, tanto faz quem você escolher para substituir, para isolar. Vou escolher de cima agora. No exemplo A, eu vou escolher de baixo. E vou isolar aqui o y. Então, para eu deixar esse y sozinho, esse 5x não pode estar aí. Então, vai ficar assim, ó, 2y é igual a 20. Esse 5x está positivo, passa negativo. E agora eu não quero o valor de 2y, eu quero o valor de y. Então, esse 2 aqui tem que passar para lá também. Então, eu tenho que y é igual a 20 menos 5x. Tudo isso aqui dividido por 2, ok? Então, esse é o valor de y. O que eu vou fazer com esse valor de y? Substituir aqui, ó. Onde tiver esse cara aqui, não vou escrever mais y, vou escrever 20 menos 5x sobre 2. Então, beleza. Como é que fica? Ó? Essa segunda equação vai ficar 3x mais 4 vezes y. Só que o y é tudo esse negócio aqui, ó. 20 menos 5x sobre 2. Continua, ó. É igual a 26. Ok? Então, agora vamos resolver isso aí. 3x mais... Observe que fica fácil aqui, né? Ó. Porque, ó, 4 eu posso simplificar com esse 2 aqui. Vai dar 2 aqui, né? 4 dividido por 2 dá 2. Agora é só fazer a distributiva, ó. 2 vezes 20 dá 40. E 2 vezes menos 5x vai ficar menos 10x. Isso aqui é igual a 26. Então, 3x menos 10x, eu tenho menos 7x. Isso aqui vai ser igual a 26. Esse 40 está positivo, passa negativo. Então, eu tenho menos 7x é igual a 26 menos 40, fica menos 14. Então, x vai ser menos 14 dividido por menos 7. Menos com menos dá mais, 14 por 7 dá 2. Então, x é igual a 2. Para eu descobrir esse valor de y, só basta substituir esse x que a gente encontrou, que vale 2. Então, fica 20 menos 5 vezes 2 sobre 2. Então, y é igual a 20. 5 vezes 2, 10. Então, fica menos 10 sobre 2. 20 menos 10 dá 10. Dividido por 2 vai dar 5. Então, qual que é a nossa solução? Nossa solução aí é dado pelo par ordenado. Primeiro x, que é 2, depois y, que é 5. Certo? Então, esse aqui é o método da substituição. Vamos separar aqui o meinho e vamos fazer agora pelo método da adição. Para dar zero, para a gente eliminar uma das nossas incógnitas, a gente tem que ter números iguais e sinais diferentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui também, tanto faz você escolher qualquer uma das duas letras. Nesse caso aqui, ó, eu vou eliminar x. Tá? Eu escolhi para o x zerar. Para esse x zerar, eu tenho que ter números iguais, sinais opostos. Observe aqui que nossos coeficientes não são números iguais, também não tem sinais opostos. A dica é o seguinte, pega esse número aqui, ó, que é de 5, que está aqui em x em cima, multiplica toda a equação de baixo por ele. E esse 3 que está aqui embaixo, você multiplica toda a equação de cima por ele. Por quê? Quanto que é 5 vezes 3?
15. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Eu vou fazer os dois números virarem o mesmo, né? Ou seja, eu estou vendo o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. O MMC em 3 e 5 é 15. Só que continua sendo os dois positivos. Aí aqui você tanto faz, escolhe alguém para ser negativo. Vou escolher aqui em cima. Então, vou multiplicar toda a primeira equação por menos 3, toda a segunda equação por 5. Por que por menos 3 em 5? Para ficar alguém negativo, né? Porque se eu multiplicar somente por 3 em cima e somente por 5 embaixo, os dois continuam sendo 15. Se eu tivesse escolhido menos 5 embaixo, tanto faz, daria a mesma coisa. Então, agora eu vou fazer nossos novos sistemas aqui, ó. Multiplicar toda a primeira equação por menos 3, então vou ter assim, 5x vezes menos 3 dá menos 15x. 2y vezes menos 3 dá menos 6y. E 20 vezes menos 3 dá menos 60. Agora toda de baixo por 5. 3x vezes 5 dá 15x. 4y vezes 5 dá 20y. E 26 vezes 5 dá 130. Agora, se eu somar as duas equações, eu sei que o x vai embora, porque a gente fez toda essa estrutura aqui em cima pensando em x ser eliminado, dá zero, né? Então, se você somar aí, ó, pode perceber, x vai embora. E agora só soma aqui, ó, 20y mais menos 6y, então é 20y menos 6y, vai dar 14y. E 130 mais menos 60 é a mesma coisa que 130 menos 60, que vai dar 70. Então, y vai ser igual a 70 dividido para 14. Então, y vai valer 5, mesmo valor que a gente descobriu no método de substituição. Como é que eu faço agora para achar o valor de x? Escolhe qualquer uma dessas duas equações e substitui o y valendo 5. Lá, vou escolher aqui a primeira. Tá? Então, é 5x mais 2y é igual a 20. Então, substituindo o y por 5, eu tenho que 5x mais 2 vezes 5 é igual a 20. Então, 5x mais 10 é igual a 20. Temos que 5x, esse 10 está positivo, passa negativo, isso aqui fica igual a 10. Que número vezes 5 dá 10? Só pode ser o 2. De novo, encontramos o mesmo par ordenado que satisfaz esse sistema de equação, né? X valendo 2, y valendo 5. Vamos lá, classificação de sistemas. Todo e qualquer sistema, ele vai ter sempre solução? Não. Ele pode ter 3 tipos de situações. Uma solução única, infinitas soluções ou impossível, que não tem solução para o sistema. Então, como é que a gente classifica de forma mais rápida, mais ágil esses sistemas? Da seguinte forma, ó, dado o sistema de equação A1x mais B1y é igual a C1, A2x mais B2y é igual a C2, sendo que esse A1, B1, C1 são os coeficientes desse nosso primeiro sistema, A2, B2, C2 são os coeficientes do segundo sistema. Para analisar, a gente não precisa resolver, tá? A gente precisa só analisar esses coeficientes A, B e C dos dois sistemas, tá? A primeira classificação é que é o sistema possível e determinado. Ele vai ter apenas uma solução, tá? Como é que a gente vê isso? Se a proporção de A e B são diferentes, né? Você pegando o coeficiente A1 sobre o A2, der diferente sobre o coeficiente B1 sobre B2, esse é um SPD que a gente fala, tá? Resumindo, ó, sistema possível e determinado. O que significa isso? Que ele vai ter apenas uma solução única, tá? Solução única. Se esse sistema, que a gente chama de SPI, sistema possível e indeterminado, significa que ele vai ter infinitas soluções, tá? Observa que os coeficientes de A, B e C, comparando, né, primeira e segunda, vão dar todos iguais. Quando isso acontece, o sistema é SPI, tem infinitas soluções, é um sistema possível e indeterminado. Para o sistema não ter solução, que a gente chama de SI, que é um sistema impossível, tem que acontecer o quê? Os dois primeiros comparativos de A e B são iguais, mas o de C vai ser diferente, tá? A gente tem 3 fraçõezinhas, sendo que as duas primeiras são iguais, de A e B, e a de C vai ser diferente. Quando isso acontece, temos um sistema impossível. Vamos resolver esse exemplo 2 aí para classificar os sistemas, lembrando lá nosso SPD, SPI e SI.
Tá? Então a gente não precisa resolver necessariamente o sistema, a gente só vai fazer comparações com os coeficientes A, B e C aqui. Então, na letra A, o que a gente vai observar? Vamos comparar aqui, ó. Sempre faz esse comparativo, ó. Pega o coeficiente aqui de A, de B e o de C. Então vamos comparar isso aí, ó. 1 sobre 1. Vamos comparar aqui, ó. Sempre coloca igual, se caso for diferente, vai colocar o sinal de diferente, tá? Aqui é menos 1, e embaixo é 1. E o nosso C, que é 2 sobre 8. Você vai reparar o seguinte, que para esse primeiro caso aqui, ó, você já vê que 1 sobre 1 vai dar 1, ok? E menos 1 sobre 1 dá menos 1. Você já percebe que a comparação dos A's e B's são diferentes. O que significa isso para a gente? Se a gente for lembrar lá das nossas classificações, ó. Se a nossa classificação já é diferente, ele já é um SPD. Observe que SPI e SI, os coeficientes A's e B's aqui sempre dão iguais, tá? Então, se já deu diferente aqui, ó, já sabe que esse sistema aqui, ó, é um sistema possível e determinado. Se você resolver, vai dar uma única solução, tá? Tem solução única. Nossa letra B agora. Faz a mesma ideia, ó. Pega os A's, B's e C's, compara eles, tá? Ó. Então, aqui tem o A, 3 sobre 6, o B, 2 sobre 4 e o C, 6 sobre 12. Vamos reparar o seguinte, ó, que 3 sobre 6 dá para simplificar aqui por 3, não dá? Ó? Simplifica por 3 todo mundo. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Agora os B's aqui, né? Os coeficientes B's aqui. Dá para simplificar por 2 também, né? Ó. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. E o último aqui dá para simplificar por 6, né? Os coeficientes C's aqui, ó. E 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. O que você repara? Todo mundo aí é igual. Se todo mundo aí é igual, vamos lembrar lá, ó, das nossas classificações. Se todos são iguais, ó, o A's, os B's e os C's dão os mesmos valores, quer dizer que ele é um SPI. É um sistema possível, só que ele é indeterminado. Sistema possível e indeterminado. Ou seja, significa que ele tem infinitas soluções. A gente não tem uma solução única, ok? Então, o nosso último caso aqui, ó, letra C. Fazer os comparativos, ó. 5, os A's, né? 5 sobre 10. O próximo, menos 4 sobre menos 8. E o último, 20 sobre 30. Vamos simplificações agora. No primeiro aqui dá para simplificar por 5, né? Ó. Simplifica por 5. 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Simplifica por 4. 4 por 4 dá menos 1. E menos 8 por 4 dá menos 2. Só que menos com menos é mais, né? Então a gente tem 1 sobre 2 aqui. E aqui também 1 sobre 2. Agora o último comparativo, ó. A gente pode cortar os zeros aqui e fica 2/3, né? O que a gente vai reparar aqui? Que o primeiro deu igual, 1 sobre 2, 1 sobre 2, e o último deu diferente. Lembrando aqui nas nossas classificações, ó, né, quando a gente tem aqui os A's e B's iguais, só que esses A's e B's são diferentes de C, a gente tem um sistema impossível. O que significa, então, que esse cara aqui é um sistema impossível. Não tem solução, não vai ter solução para esse sistema. Ok? Então, bem simples. Compare os A's, B's e C's e a gente consegue classificar se ele é possível determinado, possível indeterminado ou um sistema impossível apenas com esses coeficientes. A gente não precisa resolver, então acaba sendo mais dinâmico, acaba sendo mais rápido. Ok? No exemplo 3, uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogador recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 pontos por arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou os 124 pontos. Qual a diferença entre as quantidades de arremessos acertados e errados dessa jogadora? Então vamos lá, vamos chamar aqui os acertados de A, para facilitar, né? E os arremessos errados de E. Observe que temos um total de 50 arremessos, ou seja, os arremessos que eu acerto mais os arremessos que eu erro dão quanto? Dão 50, né? Meus acertos e meus erros, no caso aí, contabilizam 50 arremessos. Agora vamos ver se em pontuação, 124 pontos eu tenho. Mas
Como ela conseguiu atingir 124 pontos? Se ela acerta, ela recebe 5 pontos por acerto. Só que ela perde 2 pontos por erro. Então, se eu ganho 5 pontos para cada acerto que eu tenho, então vou multiplicar por 5, né? Ó. Então, 5 pontos para cada arremesso que eu acerto. Só que você perde 2 pontos para cada erro que você tem. Só que quando isso acontece, ela faz 124 pontos. Então, isso aqui é um sistema de equação. Ó. É uma equação porque tem igualdade e esses A's e esses extra possuem os mesmos valores nas duas equações. Então, aqui é um sistema de equação do primeiro grau, porque as minhas incógnitas, tanto A e E, é do primeiro grau, né? Está elevado a 1. Então, qual é o método que eu vou usar? Eu vou usar o que eu acho mais fácil, mais rápido, que é o método da adição. Para o método da adição, eu tenho que ter números iguais, sinais opostos. Observe que o nosso E, nossa incógnita E, os sinais já são opostos. Então, falta ter um número igual. Qual número tem que ter? Número 2. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar toda a primeira equação por 2, para eu ter aqui o E sendo 2 e embaixo é menos 2. Sinais iguais, ou sinais diferentes, mais números iguais. Então, multiplicando toda a primeira equação por 2, eu vou ter o seguinte, ó. 2A mais 2E é igual a 100. Multipliquei tudo por 2, né? Ó, embaixo, não fiz nada, só vou repetir. 5A menos 2E é igual a 124. Agora, se eu somar essas duas equações, o que vai acontecer? Ao somar as duas equações, como eu já fiz isso para o E dar zero, né? Isso aqui vai zerar. Então, zerando isso, agora é só somar. Ó, 2A mais 5A, eu tenho 7A. Isso vai ser igual a 100 mais 124, eu tenho 224. Então, quer dizer que o acerto vai ser 224 dividido para 7. Está multiplicando, passa dividindo. Então, 224 dividido por 7 vai dar 32. Beleza, como é que eu descubro agora o valor dos erros? É só substituir. Você escolhe uma das equações e substitui o valor de A por 32. Vou pegar aqui a primeira equação. Então, A mais E tem que dar 50, ou seja, os arremessos que eu acerto mais os que eu erro tem que dar 50. Se eu acertei 32, bem simples, né? Quantos que eu errei? 18. Então, meus erros foram 18 arremessos errados. Só que ele pede aqui, ó, qual a diferença entre os acertos e os erros. Então, a diferença entre acerto e erro é você pegar o 32 e tirar, né, os dos acertados 32, os errados 18. Eu tenho um total de 14, né? É a diferença entre meus acertos e meus erros. No caso aqui, ó, letra C de cachorro. Beleza? Quarto e último exemplo de situações e problemas envolvendo o sistema de equação do primeiro grau. Essa aqui do Enem Digital de 2020. Para a sua festa de 17 anos, o aniversariante convidará 132 pessoas. Ele convidará 26 mulheres a mais do que o número de homens. A empresa contratada para realizar a festa cobrará R$ 50 por convidado do sexo masculino e R$ 45 por convidado do sexo feminino. Quanto esse aniversariante terá que pagar em real a empresa contratada pela quantidade de homens convidados para a sua festa? Vamos chamar aqui os homens dessa festa, vou chamar de H, e as mulheres de M, ok? Então, quer dizer que são 132 pessoas. Então, os homens mais as mulheres dão 132 pessoas, tá? Quantidade de homens mais quantidade de mulheres, 132 pessoas. Só que ele diz assim, que ele convidará 26 mulheres a mais do que o número de homens. Então, se você pegar o número de mulheres, o que vai acontecer? Ela é o número de homens mais 26, certo? Tem mais mulher do que homem. Então, o número de mulheres tem 26 a mais do que o número de homens. Você percebe que aqui, ó, é um sisteminha. E como eu havia falado lá no início sobre o tipo de método que você vai usar, aqui fica mais simples usar o de substituição. Por quê? Porque já está substituído, né? Ó, já tem aqui uma letra isolada. Está substituído? Não, já está isolado, né? O M já está isolado para a gente. O que eu vou ter que fazer aqui? Só substituir na equação de cima. Onde tiver M, eu vou colocar H mais 26. Então, pegando a nossa primeira equação, ó, eu tenho que H
mais M, só que no lugar de M eu vou colocar o quê? H mais 26. Isso dá quanto? 132. Então, tenho que 2H é igual, né? H mais H, 2H. Esse 26 está positivo, vai passar para lá, negativo. Então, tenho que 2H é igual a 132 menos 26, vai ficar 106, ok? Então, H vai ser 106 dividido por 2. Então, H é igual a 53. Então, temos 53 homens nessa festa. É importante achar o valor da quantidade de mulheres? Não precisa, porque ele quer saber quanto que ele vai gastar com os homens convidados. Então, se ele cobra R$50 por cada homem, né, por cada sexo masculino, então qual vai ser o gasto dele? Vai ser R$50 vezes a quantidade de homens que tem nessa festa, que são 53. E vai dar um total de, aí 50 vezes 53 vai dar R$2.650 que ele vai gastar com os homens que vão nessa festa. Nosso caso aí, letra B de bom demais, ok? Então é isso, meus aprendedores. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Qualquer resolução de forma diferente ou que você não compreendeu, pode colocar sua dúvida aí. Peço que você curte, compartilhe e comente nesse vídeo, que vai ajudar muito o canal, beleza? E até o próximo vídeo.